Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Um programa com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM, que hoje chega ao fim da primeira temporada com uma certeza. Ninguém resolveu nada, mas pelo menos ninguém saiu à pancada. Já não é mau. Em estúdio comigo estão três das vozes que nos últimos meses têm dado a sua opinião acerca da nossa região. São eles Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Ao longo de 6 meses, muito se falou sobre a freguesia da Benedita e o município de Alcobaça, mas não foi por isso que a realidade mundial deixou de ser para aqui chamada. Falámos da escassez de transportes públicos, dos acessos da nossa vila, do comércio e do tecido empresarial, mas também de catástrofes naturais, da energia, do desemprego e até da felicidade mundial. Ainda assim, muitos foram os assuntos que ficaram de fora. E por hoje ser o nosso último Paradoxo Local, mesmo a tempo de fazermos uma pausa entre a Páscoa e as férias de verão, decidi ajustar o alinhamento e convidei os nossos 3 comentadores a trazerem um tema, cada um, para ser discutido entre eles nos próximos minutos. E sem mais demoras, porque este é um espaço de debate e não de monólogo do moderador, vamos lá procurar os paradoxos deste lado do Oeste. Na semana passada falámos na inauguração da área de localização empresarial da Benedita, a Aleb, e como este tema não se esgota, tal foi o tempo de espera por esta obra, o Nuno quer falar-nos no presente e no futuro da zona industrial beneditense. Estou certo? Sim. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes e realmente realço aqui os 25 programas que nós tivemos aqui, fomos conquistando o nosso público e hoje provavelmente sentirão um bocadinho a nossa saudade e um bocadinho a nossa nostalgia de ser o último programa, mas pensamos todos nós que isto vai voltar a repetir porque avizinha-se uma campanha eleitoral e que por sua vez os nossos concidadãos, todos os eleitores do Conselho precisam de ter mais informações acerca das campanhas e também das equipas que vão a eleições e os projetos, e penso que isso é um bom local para debater a situação. Quanto aqui à Aleb, o presente e o futuro, eu trouxe este tema porque realmente está em cima da mesa. Neste momento já decorreu a primeira asta pública que houve até antes da própria inauguração da vinda cá era para vir o Primeiro-Ministro, mas não veio. Já lá está um erro de casting, mas espero que vá ser corrigido, porque realmente a inauguração não foi pelo Primeiro-Ministro Montenegro, mas sim pelo Ministro da Economia, mas pronto, isso penso que vai ser corrigido. Quanto à questão que eu estava a falar, é assim, já houve a primeira fase dos lotes, 21 lotes que foram vendidos, dos 73, porque a opinião pública pensou que realmente tinha sido esgotado na totalidade a venda dos lotes, mas não foi. Eram 73 lotes, dos quais a primeira asta pública eram 21 lotes que estavam disponíveis, e os quais foram comprados por 6 empresas. Agora, neste momento, decorre até 28 de abril, a segunda asta pública, que eu, quando li a primeira notícia acerca desta informação da segunda asta pública, até pensava que era a primeira venda livre, ou seja, não estava limitada pelos cais identificados pelo promotor, pela Câmara Municipal de Alcobaça, qual é o meu espanto que realmente mantém muitos cais a limitar o acesso a esta asta pública. Isto mostra que realmente, ou seja, não podemos tirar conclusões desde já, porque realmente esta asta pública com a identificação de cais serviu acima de tudo para proteger quem tinha demonstrado a intenção de comprar e também as empresas da região, principalmente as da Benedita, para elas não saírem, digamos, para não se ir a perder, entre aspas, de um acesso aos lotes. Portanto, isto foi uma forma que a Câmara teve, e no meu entender bem, de proteger as empresas que realmente têm a necessidade imediata de ter espaço na Aleb e que hoje em dia têm dificuldades de espaço nos sítios onde têm. E tais as limitações do PDM e todas as limitações que existem hoje de construção de edifícios industriais. Agora, isto é o presente. Estamos a falar do presente. Realmente o presente, a Câmara tinha dito várias vezes que havia uma grande lista de intenção de compras e que por rapidamente iria ser tudo vendido. Vamos aguardar que assim seja e que realmente assim o faça. Inclusive o Presidente Hermínio disse mesmo que assim que tivesse 70%, se bem me lembro, acho que era este o número, 70% do parque vendido, iniciava desde logo a segunda fase. Pronto. Esta é que é a parte do futuro que eu quero falar, porque a segunda fase do projeto seria sempre para a zona este, ou seja, daquilo que está construído atualmente até a inclinação da serra, onde está previsto a construção de um bosque mediterrâneo
porque assim eram as imposições dos cadernos de encargos e da aprovação por parte do Parque Natural, mas é assim, aquela área não é toda para construir como bosque mediterrâneo. O bosque mediterrâneo é uma área tampão que vai ser construído em U, a toda a volta da zona industrial, para fazer a separação entre o Parque Natural e o que é o bosque mediterrâneo. É uma faixa florestal baseados no carvalho, no sobreiro, na azinheira, pinheiro, penso que não está previsto. O objetivo é realmente criar uma área de tampão e de separação entre o Parque Natural e o Parque Industrial. Só que até depois destas situações todas temos mais uma condicionante que já existia. Essa condicionante já existia, que era o TGV, porque o TGV está previsto também a este da zona que está hoje edificada da primeira fase. Portanto, aqui a questão do futuro e do crescimento, na minha ótica, penso que não poderá ser mais para o lado da serra. Terá que ser mais para sul ou para norte. Mas para norte também não há, porque há uma limitação muito grande à construção a norte. A sul, sim, porque a sul há terrenos, neste caso privados, que a Câmara vai ter que afetar no sentido, ou comprar, ou pelo menos iniciar o processo de negociação com o parque para libertar aqueles terrenos também da área, por uma vez que que era terrenos que existem, que estão disponíveis, mas que por sua vez vai ser muito difícil crescer para aí por causa do TGV. Depois temos o gás, depois temos a inclinação, e a inclinação da serra começa logo ali muito acentuada, não é uma questão que é um declive ligeiro que possa haver construção, portanto não é por ali que eu vejo a construção. Quanto ao futuro propriamente dito, não esquecer às entidades oficiais que houve uma promessa e um compromisso com a DGPC, entre os quais um grupo de pessoas que foram apelidadas de contra a zona industrial. Ninguém estava contra a zona industrial, de proteção à memória que existia lá, e que por sua vez essa memória, volto aqui a referir, essa memória contava toda a história da Benedita como a única freguesia do Concelho de Alcobaça que nunca teve nada a ver com Cister e que realmente dependia de Santarém e não dependia de Cister. E neste caso concreto, acho que deve fazer jus à Câmara Municipal de Alcobaça, fazer jus e fazer a promessa que fez, que era manter uma memória daquilo que realmente foi alagado e foi dizimado, simplesmente porque a história não aparecia em Cister, mas aparecia em Santarém. E por sua vez decidiram fazer um parque de estacionamento para ligeiros no local onde estava esta memória, que poderia ser o tal edifício de apoio, o showroom que já foi falado aqui muitas vezes, o edifício onde os departamentos, ou até mesmo as cafetarias, ou até mesmo qualquer coisa que pudesse ser ali nessa casa, mas pronto, foi alagada e foi construído um parque de ligeiros. Bruno, falou aqui o Nuno em cais que limitam a asta pública, também na segunda fase da Aleb, que vai passar para o lado oeste, ou seja, para o lado da serra. O que é que tem a dizer sobre... junto à serra, fica mais junto à serra. Não, é assim, a questão dos cais e toda esta questão, mais ou menos nós compreendemos, porque isto tem sido um concurso aberto um bocado à medida, ou seja, as pessoas manifestam um interesse, a Câmara analisa os interesses e depois abre a asta pública com aqueles cais. É a única forma de compreender isso, porque logo no primeiro vinha lá comércio e retalho, que até acho que agora até é uma empresa de pedra que vai ter nessa área, mas eu inicialmente, quando vejo uma zona industrial que lança um cai para o comércio e o retalho, é uma coisa que dá a pensar. E agora até no fim de conhecer o projeto em causa, até acho que faz todo o sentido. Ou seja, isto é só uma questão burocrática e uma forma de encontrar, e realmente os lotes têm-se vendido até a uma velocidade até maior do que eu esperava, sinceramente. Achei que agora nesta fase o tecido empresarial ia ter alguma dificuldade com isto, e também tenho a noção que se calhar ainda há mais que vão ter que ir para a zona industrial, porque também ainda há muita indústria que se calhar durante uns anos tiveram alguns benefícios também por não haver uma zona industrial, e agora se calhar poderão vir a ter a necessidade de ir para lá. E acho que a zona até vai acabar por ser... Eu acho que a outra fase que vai crescer, depois também não percebo se ela vai ser suficiente ou não, porque é o que o Nuno está a dizer, também é um espaço curto, não é assim uma nova zona industrial. E também é verdade que acabamos de ficar um bocado reféns, porque uma vez que para norte não podemos crescer muito e para sul sendo privados, os privados depois ganham uma capacidade negocial conforme bem entenderem. Mas toda esta questão do TGV ou da alta velocidade ou da linha de alta velocidade também vai mudar ali um bocado o paradigma e a lógica de pensar aquele espaço. O que eu tenho em relação à zona industrial era importante, veio tarde, mas era importante que viesse. Acho que foi um esforço conjunto de várias pessoas
pessoas, não foi só de um, não foi certamente o primeiro-ministro que está lá na placa que foi o maior esforço. Acho que o esforço foi ao longo dos anos, passando pelo Dr. Sapinho, quando adquiriu o terreno, com muitas questões por apurar relativamente ao terreno, mas que foi adquirido, pelo Paulo Inácio, que também sempre lutou com a questão do TGV, pelas associações empresariais que existiram, que também sempre fizeram reflexão disso. Eu lembro-me que uma vez tive um encontro em Leiria com os empresários do distrito de Leiria e com a ministra na altura das Finanças, e era-me uma sala, isto não foi em Leiria, foi na Batalha, éramos 20 pessoas na sala, as maiores empresas do distrito de Leiria e as associações empresariais, e eu na altura estava lá e eu falei da questão da zona industrial da Benedita, e a ministra, à época, isto já foi uma coisa que já foi há mais de 12 anos, pai, ela dizia-me que iria ser muito difícil alguma vez ser feita aqui a zona da área de localização empresarial, porque isto tem vários nomes, isto foi a Aleva, a Zerve, isto tem vários nomes ao longo dos vários governos, e ela na altura dizia era muito difícil, porque a de Porto Mós, quem vinha de Norte tinha Porto Mós que ainda não estava toda vendida, quem vinha de Sul tinha Rio Maior que não estava todo vendido, por isso a da Benedita iria ser muito difícil acabar por ser feita. Ela foi feita e bem, em boa hora, deve-se a quem lutou por isso, foram muitos anos, foi uma obra que teve quase 20 e muitos anos à espera, mais de 25 anos, certamente, acabou por ser feita, está a ser vendida, agora é as empresas darem o bom uso e o melhor uso possível ao espaço, e vou-vos dizer, quando a gente chega ali ao IC2 agora à noite e olha para aquela zona toda iluminada, dá-nos ali uma sensação, e há uma sensação de orgulho de ver ali uma questão de evolução, e nota-se que foi uma coisa interessante, apesar de os cabos já terem sido postos 2 vezes para aquela iluminação estar ali, mas pronto. José, também concorda com esta perspectiva do Bruno? A LEB foi uma coisa muito sonhada e muito desejada, e eu já dei os parabéns e vou dar, vai ser um artigo meu na região de Cister sobre a dinâmica da Benedita e o futuro da Benedita. E acho que muito bem. Agora, não sei quais são os CAIs, nem sei quais são os CAIs das empresas que adquiriram, se é a indústria tradicional, se é alguma empresas novas. Os que adquiriram foi o CAI da pedra, ou seja, a transformação de pedra, comércio e retalho, padarias, e também a comércio e produção da área elétrica, de cabos elétricos, e calçado, também é o calçado. Pronto, eu acho que é uma oportunidade, e eu próprio, nesse artigo que irá sair na região de Cister, defendo o desenvolvimento de novas linhas de produção, novos eixos de criação de riqueza e criação de valor, e espero bem que a ALEB possa ser uma oportunidade, e também defendo lá a instalação de determinados serviços, é o tal showroom, criar uma escola de empreendedorismo lá, por exemplo, criar um centro de interpretação da Serra dos Candeeiros, que seria uma coisa, acho eu, de agrado do Parque Nacional da Serra de Ais e Candeeiros. Eu acho que há condições, agora depende destas coisas também, em termos teóricos é tudo muito bonito, depois vamos ver como é que as empresas desenvolvem, espero que sim senhor, e que atraiam negócios, e que sejam, e também gostava de ver ali startups e empresas tecnológicas. Acho que a Benedita tem que caminhar um pouco mais à frente que a indústria tradicional. Mas aí já teríamos, pergunto eu, de colocar, por exemplo, forças do município ao barulho, a trabalharem para que essas startups venham para a zona industrial. É a economia social, é a economia privada, é municipal e economia pública. Portanto, eu dependo, depois daqui a nada vamos falar da habitação, eu também tenho umas coisas sobre a habitação, mas eu acho que é um princípio, é um bom princípio, é uma alavanca. Deixa-me só fazer uma parte. Primeiro, dar os parabéns aos pioneiros que realmente vão para lá, e que até publicamente foi feita agora a primeira assinatura do contrato. Portanto, só para lembrar que a partir do momento em que isto acontece, o projeto está feito e tem que apresentar o projeto, e a Câmara tem uma via verde, digamos, de aprovação até ao máximo 30 dias de dar o ok para que a obra avance. Portanto, isso é uma mais-valia também. Mas dá também os parabéns, e também a realçar aquilo que o Bruno disse, todas as pessoas tiveram ligadas a esta situação, porque realmente foi um trabalho muito difícil e burocraticamente complicado, mas pronto, aproveitando agora a situação que nós estamos a ver na América, era de chamar para cá os Silicon Valley, para cá, pelo menos uma ou duas, para vir abrir aqui as hostes. Mas não esquecendo de uma coisa, o Paulo Inácio, o presidente Paulo Inácio, um dos que lutou muito, ele também era um sonhador, ele sonhava muito, e pronto, só que depois de executar era um bocado mais lento a fazê-lo, mas
Ele falou muitas vezes em trazer para cá uma empresa âncora, ou seja, ele alegava mesmo que havia espaços da Câmara que não iam ser postos à venda à espera que viessem estas empresas âncoras que por sua vez trouxessem outras empresas agarradas. Eu estou a me lembrar, por exemplo, uma fábrica da IKEA traz 20 ou 30 empresas agarradas, por exemplo, era uma das situações. Agora, aquilo que nós pretendíamos mesmo era realmente o comércio, ou seja, todas as empresas têm necessidade, sim, e atrair novos áreas de negócio e também para, não esquecendo, temos aqui um externato com cursos profissionais a necessitar de meter os seus alunos e também as próprias empresas a captar esses alunos para as suas forças de trabalho, para as suas forças de desenvolvimento. Para a apoio da escola profissional, eu não tenho nada que saber, acho eu. Nós temos aqui o Polo Industrial Leiria está a dar cartas até a nível nacional, até em startups. Eu conheço até uma senhora que tem um fundo empresarial que já está a emprestar milhões de euros para desenvolvimento de startups e iniciativas de tecnológicas e outras. E nós, acho que o primeiro passo é fazer uma reunião com o IPL e propor que o IPL seja um mentor e seja um promotor deste tipo, fazer uma parceria, porque a medida, neste momento já não estamos na fase nós sozinhos, né? Aliás, também precisamos daquela comissão que veio de Lisboa e de organismos ministeriais. Portanto, a medida só tem que, acho eu, uma primeira fase, fazer uma parceria com o IPL e dizer o que é que a gente pode fazer aqui. E de olhos postos na nossa região, agora recuperamos outro tema do qual já chegámos a debater num dos programas passados. Os problemas da habitação têm sido uma realidade um pouco por todo o mundo, mas o Bruno quer falar-nos desta crise, concretamente na nossa região, não é verdade? Sim, é verdade, porque nós falamos aqui da questão das zonas industriais, falamos da questão do emprego, do desenvolvimento, e a gente esquece que os paradigmas mudam e com a evolução os paradigmas vão mudando. Numa primeira fase, o desenvolvimento das cidades dava-se pela criação de emprego. Onde havia emprego, havia pessoas a morar. E as pessoas deslocavam-se em função do emprego. Depois o paradigma mudou um bocado para a questão das ofertas sociais. E quando muda para o paradigma das ofertas sociais, ou seja, toda a dinâmica das cidades e das vilas começa a ser importante. A resposta da educação, a resposta para pôr os meus filhos, as respostas de saúde, a resposta de atividades desportivas. E os anos, ou seja, a seguir ao ano 2000, acho que foi uma das grandes questões. Hoje em dia a grande preocupação da maior parte das pessoas e especialmente dos jovens é a habitação. E porquê é que também chegamos ao ponto da habitação como temos hoje? Nos anos 60, se formos analisar, as pessoas partilhavam mais casas. Nós víamos famílias a viver, os pais, os filhos, os netos, os avós, toda a gente morava na mesma casa. Não havia grande capacidade financeira para fazer casas, não só porque elas seriam caras, mas acima de tudo porque havia uma grande dificuldade de recorrer ao crédito. Então as pessoas ou tinham dinheiro para construir e fazer uma casa, ou então se tivessem que recorrer a um crédito, as taxas de juros eram muito caras. Na década de 80, com a adesão da União Europeia e tudo isso, o modelo da construção começa-se a fazer mais verticalmente, começa a surgir um modelo diferente, começa a sair prédios com mais altura, apartamentos a preços até mais atrativos e o crédito também começa, a taxa de juros começa a baixar, especialmente no final dos anos 80 começa a baixar. Mais tarde até surge o crédito bonificado para os jovens. E o que é que acontece? O problema então já era fácil ter acesso ao dinheiro, era fácil comprar a casa porque o crédito já não era o mesmo peso de antigamente, porque eu lembro-me de ouvir histórias de pagar juros de 15, 20, 30% ao ano. Quer dizer, as pessoas nem fazem ideia do que é isto. Mesmo hoje quando falamos 4, 5%, se a gente for ver quanto é que o banco faz por cada empréstimo que eu faço para uma casa, pago 3, mas pronto. Mas isso é porque as pessoas às vezes têm esta iliteracia financeira que é um dos grandes problemas deste país. É as pessoas não saberem ler o dinheiro e ter a noção de como é que funciona o processo do dinheiro. E então o que é que acontece? Com esta facilidade de créditos e com esta grande oferta, começa a haver um boom. E o governo começa a criar barreiras, especialmente através das autarquias, para impedir a construção desenfreada, porque era um negócio que dava muito dinheiro. Quer dizer, uma pessoa fazia um prédio com 2 casas e em 4 casas pagava um prédio de 8 ou 10, ou seja, tinha uma margem de 100, 120, 200%, que era uma margem muito grande. Entretanto, com a crise do subprime,
também porque a banca precisou de se continuar a alimentar no mundo inteiro, especialmente até nos Estados Unidos, em que é concedidos créditos para coisas que nunca não valiam aquele valor. Dá-se a crise do subprime, isto era um castelo de cartas, ou seja, todo o modelo financeiro que sustentou esta construção caiu por aí abaixo. E o problema é que o Estado e o Governo e as autarquias não perceberam que a habitação deixou de ser um problema pelo excesso e em 2 décadas, numa década e pouco, passou a ser um problema pela falta. Porque com a crise do subprime, o que é que aconteceu? Qualquer empreiteiro hoje em dia é muito difícil ser empreiteiro, porque a pessoa pensa, quer dizer, eu vou arriscar ali muitos milhares e se isto corre mal posso rebentar. A indústria desbaratou-se toda porque os funcionários mudaram todos de ramo e não é uma área que ninguém gosta muito de trabalhar, ou se ganha muito bem. Foi uma área, como em tempos deu muita margem, nunca foi uma área muito organizada. Basta a gente ver lá uma obra em casa, sempre esqueceram-se de uma peça, depois vão buscar uma peça, depois vão buscar outra, depois não sei o quê. Quer dizer, não há uma lógica organizada e funcional nesta área, na área da construção. Eu sei que tem melhorado nos últimos anos, mas não é uma área que a gente possa dizer que é organizada. E o que é que acontece? Hoje em dia o imobiliário ficou caríssimo. E quando a gente diz que o imobiliário está muito caro por causa da procura nos bens, nos imóveis em segunda mão, isto também se deve porque construir um novo também sai bem mais caro. E então, se o novo sai muito mais caro, em segunda mão também. O que é que mete-me aqui a impressão? É que isto evoluiu tudo e os políticos não perceberam isto. E as barreiras de construção que existiam mantiveram-se. Houve agora uma tentativa com a lei dos solos. Eu pessoalmente não ia a lei dos solos, mas já ouvi versões que em algumas áreas até iam ser restritivas. A questão dos PDMs, tudo isso, ou seja, toda a confusão burocrática para construir um imóvel mantém-se. E depois isto é um alimentar de coisas, é o engenheiro, é o arquiteto, é o indivíduo do som, é o gajo das águas, é o gajo das infraestruturas, é o gajo do como é que se chama aquilo, do aquecimento, da questão energética, do certificado energético, é o certificado daquilo tudo. Então, como tentar construir um imóvel é um calvário, cada vez há menos gente a querer construí-los, por isso os trabalhadores da construção são caros, cada vez há menos construtores porque o risco é muito grande e as câmaras mantêm esta burocracia toda e este problema. O que é que acontece? Hoje em dia esta juventude está um bocadinho tramada, porque com a procura, porque isto aconteceu um bocado, isto não foi uma coisa nossa, aconteceu em todo o mundo, mas o que é que acontece? Como Portugal ainda estava um bocadinho abaixo devido aos seus baixos rendimentos, há uma procura de outros países virem para cá e vem também a aumentar. E quando falamos em estrangeiros, não estamos a falar do estrangeiro de baixa capacidade financeira, coitados, porque esses hoje em dia até estão a ajudar os portugueses, que estão a morar em casas que os portugueses não queriam morar. Estamos a falar dos que têm capacidade financeira. Isto tudo para dizer o quê? Tendo este problema, e agora o Estado criou aqui a questão da isenção do IMT para os jovens, mas isto na realidade o que faz é também vir a aumentar um bocado aqui a concorrência. E depois também surgiram nisto tudo os especuladores imobiliários que perceberam que o imobiliário é um bom investimento e então compram para fazer especulação. Surgem aqui os indivíduos das imobiliárias e tudo isto que também acabam por especular um bocado o preço e tudo isto veio servindo para ir aumentando o preço da construção e dos imóveis. Com tudo isto, os nossos políticos não perceberam uma coisa, que foi: hoje em dia uma cidade para ser grande já não precisa do emprego, não precisa das respostas sociais, só precisa de ter casas. Basta um sítio onde haja casas de qualidade, aquilo está tudo cheio e mora lá a gente. E aqui mete-me a impressão porque nós aqui, o nosso município, podia olhar para questões que existiram nos anos 80, que funcionaram. Por exemplo, se vocês virem o caso da Nazaré, a Nazaré, a parte de cima toda foi construída, aliás, é quem ainda chama cooperativa aquilo, através de cooperativas de habitação. E cooperativas de habitação, para mim, é um modelo que faz muito sentido. É liberal, são os privados a fazê-lo, são os privados que se unem, que têm facilidades e respostas mais rápidas e criam formas de construção mais interessantes. Têm que ser sempre fomentadas pelo Estado, porque o Estado tem que dar benefícios a essas cooperativas para elas funcionarem. E, por exemplo, vou dar só no Conselho de Alcobaça 2 exemplos que a mim metem muita confusão, quer dizer, porque eu vou-vos dizer uma coisa, nós vamos entrar agora em processo eleitoral e eu hoje estava a pensar, fazer um programa eleitoral, já apareceram em programas para algumas freguesias que hoje estive a ver na NERT, que apareceram em alguns programas eleitorais, e quando eu vou ver, eu olho para aquele programa, olho para aquilo e digo, isto foi feito pelo ChatGPT. Por isso, hoje em dia a inteligência artificial vai fazer os melhores programas políticos.
E o que vai definir os políticos não vai ser os programas, o que vai ver é a sua capacidade de ação quando as oportunidades surgem. E o Conselho de Alcobaça, em relação à habitação, teve 2 oportunidades brutais. Uma na Benedita, outra em Alcobaça. Para já, que eu diga já, na Benedita tivemos aqui um prédio que está por acabar há 20 anos com 100 apartamentos. Isto para o mercado da Benedita era uma coisa fundamental. Era dado quase pela entidade promotora, que era a Caixa Geral de Depósitos, a certa altura. O município deixou-se serem privados a comprar quando ele próprio podia ter promovido uma cooperativa de habitação. Não era vender isto a especuladores em que vendessem isto a 5 pessoas que fossem alugar apartamentos a 800, 900 e 1000 euros para estarem a especular isto. Não, para jovens famílias com rendimentos que quisessem sua casa. Tínhamos ali um prédio que a Cabal certamente ia fazer casas a preço, porque a estrutura e uma parte grande do preço já lá estava feito e era dado. Há teorias que este prédio não dá para acabar, que isto tem que ser implodido, que a malta vê filmes, aquela coisa, mas eu acho que isso é um exagero, porque o prédio mantém-se ali estrutural, aparentemente. E nunca vi um estudo sério sobre isso, só vi curiosos a falarem sobre isso. E depois tivemos outro que foi a Nova Alcobaça. Foi outro projeto que foi interrompido com 1000 e tal fogos. Alcobaça quase ficava do tamanho das Caldas, com um projeto como deve ser, e as câmaras a médio prazo iam recuperar todo o investimento que podiam dar através destas cooperativas, lançando concursos, vendendo apartamentos. Isso tudo eu não estou a dizer dar apartamentos nem fazer habitação social, não é isso, mas hoje em dia se aparecer um apartamento T3 a 50 mil euros, que se calhar é o custo de construção deles nestas situações, eles vendiam-se que era um instante, e tínhamos pessoas das Caldas, de Leiria, de outros sítios a vir morar para as cidades e desenvolver as cidades. Por isso, nós, se analisarmos isto, vamos perceber que quem teve nos poderes locais neste últimos 4 anos, foram pessoas que não perceberam o que é que está a acontecer, não souberam chegar-se à frente e deixaram passar 2 oportunidades brutais no Conselho de Alcobaça em relação à habitação. E o Conselho de Alcobaça corria o risco de ser o que menos problemas de habitação teve, porque tinha estas 2 soluções que ninguém soube aproveitar. José, pega aqui um pouco no repto do Bruno, que falou no chat GPT, e pergunto-lhe: a crise da habitação acha que pode ser resolvida pelo chat GPT? Por acaso, eu fiz agora aquele artigo e não fui, por acaso falou muita vez, mas não fui lá ver nada. Mas o certo que eu dizer é o seguinte: as coisas, há uma tendência, isto é um problema português, das coisas serem vistas isoladamente, ou seja, quem inventou a Aleb, eu imagino que nos próximos 5 anos, se a Benedita quer tornar-se uma terra, ou continuar a ser uma terra importante e relevante no Conselho de Alcobaça e em Chitaria, provavelmente podem ser criados 1000 postos de trabalho. Agora, para nós que não temos mão de obra em Portugal, que estamos a saber, ou ainda hoje disse, se você mandasse embora todos os brasileiros, o regime social, o apoio social, a economia social fechava. E muitos negócios fechavam. Não é? É uma incidência. Você vai ao lar da Benedita, vai lá qualquer, brasileiros, não tem nada contra os brasileiros, eles neste momento, como dizem, estão-nos a ajudar. Agora, é preciso, e eu lembro-me na altura, portanto sou mais velho, quando foi o surto demográfico da imigração para a Alemanha e para a França, não tem nada a ver. Para a Alemanha imigravam pessoas com casa e com contrato de trabalho. Para a França era a papo seco, pois criaram lá os bidonvilles, os tais bairros latos de Paris. Agora, é preciso ver este enquadramento, porque daqui a nada lança-se uma empresa que precisa de meia dúzia de engenheiros. E onde é que eles vão morar? E se esses engenheiros forem brasileiros, eles vão preferir ter uma casa alugada. Portanto, eu estou aí na habitação, está aqui no meu plano que eu faço, Benedita 2030, ambição e vontade. Uma das coisas que está 100 apartamentos a custos controlados. E quem tem que ser isso é as câmaras, pode ser cooperativas, pode ser o Estado, pode ser o Instituto de Habitação, pode ser quem seja. Agora, e a Benedita precisa de mais, precisa de hotel. E a Benedita precisa de hostel. As pessoas que querem desenvolver as terras têm que ter a atração do emprego, faz-se para o alojamento. Por exemplo, eu tenho aquele complexo muito grande que a gente fala, que é a Benedita Centro Médico-Terapêutico Benedita Troquel. Eu imagino que tem que ter lá 60 camas, que a gente pode vir a criar 200 transportes de trabalho, para poder ter mão de obra. Imagino as pessoas que vão fazer noite, naquelas instituições faz-se noite. Eu preciso ter quartos para essas pessoas, a gente está previsto ter lá 60 camas para isso, ou para voluntariados, ou para o que seja. E não vale a pena a gente estar estas visões. Eu penso que neste momento até é crítico, ou seja, quem está há tantos anos que demorou a chegar à LEB, ainda bem que chegou, e agora como é? Como é que a gente vai buscar pessoal para trabalhar? Onde é que os vamos alojar? Com garantias, está a perceber? É este todo o que funciona.
Uma empresa privada funciona se tiver uma visão holística. Por assim, há empresas privadas que perceberam, e agora os empresários falam em 100 mil trabalhadores. Eu imagino, posso estar a pecar por defeito ou por excesso, que a Medita pode vir a criar 1000 postos de trabalho, e alguns até diferenciados. E não vai alojar, aí apartamentos à Medita, eu já ouvi, que 300 euros por quarto, 4 quartos, dá só 1.200 euros. E isso pode-se alojar num hostel. Se calhar até mais barato, está a perceber? Portanto, a gente se quer fazer o sonho, tem que fazer o sonho completo. Como é que eu vou alojar as pessoas desempregadas? Como é que eu atraio um engenheiro para vir do Porto para aqui? Se ele der alojamento, ou se lhe der alojamento a um preço muito acessível, estou aqui em Lisboa, pago 700 euros de um quarto, pago não sei o quê, vou para a Medita, com metade desse dinheiro, com 300 euros tenho uma casa alugada. E nessas 100 habitações eu proponho, por mim é o futuro, deem a volta que derem isto, os alemães, 60% vivem em casa de renda. O futuro é esses 300 apartamentos, esses 100 apartamentos, eu imagino 30 para vender e 70 para aluguer. Eu, se fosse, e você sabe que já não ninguém trabalha 50 anos na mesma empresa. Você tem empregados que foram 40 anos na ICEL, ou mais, ou 45. Hoje um jovem tem uma oportunidade aqui, explora, aproveita, estuda, aprende, pode vir a estar no Porto daqui a 3 anos, pode vir a estar no estrangeiro daqui a 5. Nuno, o José falou aqui em hotéis, hostels, concorda que precisamos na nossa região disso? 100%, sempre. Eu vou explicar até um caso concreto. Eu tive 2 vezes consecutivas no sítio certo, que é onde param os autocarros, que é na loja do Sr. Ribeiro, que vende as tintas, no qual vem um senhor com uma mala, naquele caso era venezuelano, vem o senhor com uma mala e pergunta a que horas é que é o autocarro para o que passa. Em que ele diz-me, o autocarro para o que passa já passou. E ele, é que eu venho a chegar agora e tinha uma entrevista de emprego e o único quarto que eu arranjei para ficar foi em Alcobaça. E agora perdi o transporte e não consigo ir à entrevista de emprego. E eu disse, por dispus-me, onde é que é a entrevista de emprego, eu vou-te lá levar. E o que é certo é que a seguir, eu antes de ir lá levar, tentei arranjar um quarto aí pelas vias Costa Brava, tentei ligar na altura e ele até estava cheio, e o que é certo é que depois da entrevista de emprego ele ligou-me a dizer assim, olha, já não preciso do quarto, agradeço por tudo, porque eu vou ficar com o emprego e o meu empregador vai-me levar para as Caldas e nas Caldas tem dormitórios para os trabalhadores. Isto é a prova de quem cá chega, não tem, a primeira informação que existe é não temos quartos, não há um sítio, um hotel, para quê? Para que as pessoas consigam organizar a vida do outro dia a seguir, porque aquela situação de que falam, até os próprios candidatos a primeiro-ministro falam, vir com dignidade, as pessoas com dignidade, mas onde é que vem essa dignidade? Onde é que elas vão lá contactar? Vamos à tal bolsa vamos lá ao centro de emprego lá do sítio, olha, eu preciso de 20 trabalhadores, venham para cá. Não, é o contacto que vem, a pessoa vem, lá está, vem até como turista ou vem até mas vem dormir cá e a seguir organiza a sua vida. É um bocado o processo. Agora, tudo era muito bonito, realmente se tivesse centros de recrutamento no estrangeiro a trazer os melhores, mas não é possível. Pronto. Relativamente aqui à situação de que fomos falando, eu lembro, e o Bruno fez aqui um bocado aqui a retrospectiva do que era as casas, desde os anos 70, os anos dos nossos pais. Eu lembro-me que em Portugal a gente temos um problema gravíssimo, ao longo deste tempo todo. É que o preço das casas varia consoante a disponibilidade e o acesso ao dinheiro que existe. Lamentavelmente era assim que se processava, porque o Bruno falava que os nossos pais pagaram 15%, mas eles pagavam 15%, mas o preço das casas era barato, entre aspas, era baixo, e eles pagavam aquilo em 3, 4, 5 anos. Hoje, eu ainda não conheço uma pessoa que tivesse feito um empréstimo há 30 anos atrás que tivesse pago. Não conheço, provavelmente vai acontecer, a não ser que lhe calhou uma lotaria ou venderam um terreno, nesse caso concreto. Mas de outra maneira, quem está estabilizado com 20 anos a pagar um empréstimo ao juro que foi subindo e à forma que foi fazendo, é impensável. Portanto, isto é para 2 ou 3 gerações de pagar. Tanto que o preço das casas hoje voltou a estar caríssimo, só porque sim. Porque realmente o benefício, o acesso ao dinheiro, mas estamos a falar de pessoas que estão a prolongar os financiamentos a 50 anos. 50 anos é para quantas gerações e mais? 50 anos, e se tiveres filhos, mais facilidade fica, porque o empréstimo, a responsabilidade vai passar para o filho. Portanto, aquilo que nós vivemos neste momento, e volto a dizer... Deixar património, deixa dívidas. Estamos agora neste momento a falar de Portugal, mas nós em Portugal temos milhares e milhares e milhares de casas devolutas. Porquê é que não há um incentivo à reparação e à recuperação? Porque antigamente tivemos aqui um processo, como o Bruno disse muito bem, as famílias eram muito grandes, nasciam 10, 15 pessoas numa casa,
a casa só tinha uma casa de banho e tinha meia cozinha e aquilo te servia por tudo. Hoje precisamos de uma casa grande, com 4 casas de banho, com aquecimento, com... Eu não estou a dizer que isto não tenha... Isto é o progresso, isto é o desenvolvimento. Agora, o que é certo é que isto tem um custo provavelmente insuportável que não... E depois lá está, é o primeiro bem a desvalorizar caso haja uma crise financeira, caso haja a crise do Supremo, é as casas que levam por tabela. E a gente temos um preço, compramos uma coisa a um preço, só porque sim, a valorização dela existe quando ela é valorizada, mas também para desvalorizar ela também desvaloriza cá para baixo. E nós, e isto mudou, ainda bem quando foi a história do Covid e quando foi a história do Supremo mais anteriormente, os bancos, as regras dos bancos também começou a apertar um bocadinho, que eles eram quem entregava o bem, entregava a dívida, não havia dívida remanescente. Hoje voltamos a estar nesse problema, porque hoje as casas estão muito valorizadas e se amanhã vier mais uma crise financeira, que nós já estamos habituados e hoje já assistimos a ela, antigamente era... Essa geração era 10 em 10, agora... Era 10 em 10 e agora é quase ano. Mas pronto, mas esse bem vai desvalorizar e a pessoa fica com a dívida, e a diferença da dívida, como é que é? Não é só entregar a casa ao banco e olha, eu já não fico com dívida, não, o nome dele próprio fica manchado no Banco de Portugal e dificilmente vai ter a continuação. Quanto à nossa questão em concreto, aqui à Benedita, é assim, é um problema, não está a ser resolvido, passamos este tempo todo que não vimos esta resolução, vimos sim pessoas a aproveitar o arrendamento e com os preços astronómicos que estamos a ter, porque o mercado é que está a mandar, ou seja, a oferta da lei da procura e da oferta, mas também uma situação, que é aquilo que nós vamos passar já para outro ponto. E precisamos antes de fazer uma pausa. Já a seguir é isso mesmo, vamos olhar para o futuro com a proposta do José e vamos procurar entender a perspectiva dos nossos convidados sobre os próximos 10 anos. Antes temos mesmo de fazer uma curta pausa aqui deste lado do Oeste. Até já. Estamos de volta para a última parte deste Paradoxo Local. Não podíamos fechar esta primeira temporada sem refletir sobre o futuro da nossa freguesia e, para tal, passamos agora ao tema do José, que nos quer falar sobre a Benedita em 2030. Pergunto-lhe como é que espera ver então a Benedita daqui a 10 anos. Eu apresento um plano muito ambicioso e para concretizar é preciso muita vontade e muita energia. Eu sou um fã, um apoiante do municipalismo. Não gosto dessa coisa da regionalização. Não me diz nada, mas diz, e já está a acontecer, o municipalismo já está a agarrar a saúde, já está a agarrar a educação, está a agarrar a mobilidade, que se viu agora que esse acordo que fizeram com a rodoviária do Oeste, e tem que agarrar mais e melhor a habitação. Porque, dá duas hipóteses, a gente ou somos Torres Vedras. Neste momento já é um dormitório de Lisboa, está a ver? Como foi ao Odivelas aqui há uns anos. A gente ou é dormitório, e a Benedita não tem condições para ser dormitório de não sei de quê, ou criamos emprego. E a criação de emprego é que desenvolve as terras. É preciso escolas, é preciso mais creches, é preciso mais isto, é preciso mais aquilo. E, entretanto, eu apontei aqui algumas necessidades. Eu penso que a Benedita deve ter... Eu estabeleci aqui vários eixos. A Benedita deve ter, e eu gosto muito de dizer uma coisa, que é a gestão da incerteza. E tenho aqui num livro que eu li há uns anos, A Reinventar o Mundo, do Tom Peters, que diz que a incerteza é a única coisa certa. A gente vive num mundo muito incerto. Eu acho que um bom empresário hoje tem que ponderar muito bem o que vai fazer. Tem que fazer a análise da avaliação do projeto, a análise do projeto e depois ponderar imensos fatores, uma complexidade de fatores. E é tal caso, se as pessoas, aqui a Câmara tem que ser um parceiro muito grande das empresas privadas que vão investir. Ou seja, tem que lhe ajudar a criar condições que eles podem participar, porque eles se calhar provavelmente vão participar na habitação das pessoas, não é? Uma pessoa vir para aqui e não vai gastar 600 euros, se o ordenado é 1000 ou 1200, não vai gastar 600 euros numa casa. Portanto, a Câmara, provavelmente os empresários vão ter que... Mas há aqui lugar para a Câmara fazer a custo controlado 100 habitações, 100 apartamentos. E isso faz sentido, assim como a hotelaria, o hostel e tal. Porque senão daqui a nada, as pessoas queixam-se que realmente precisam de 50 engenheiros, ou 20 engenheiros, ou isto ou aquilo, e eles não vêm, porque, olha, Torres Vedras oferece-me alojamento, para o mesmo ordenado, eu fico em Torres Vedras, ou fico nas Caldas, ou fico em Leiria. Leiria é um polo de atração, a gente tem aqui um polo fortíssimo de desenvolvimento. E, portanto, eu enunciei aqui vários eixos que, como eu disse, vão ser, em princípio, vai haver publicado no jornal da Região de Cister. Da Região de Cister.
E nós temos aqui, sou a favor de criar um pavilhão gimnodesportivo polivalente, como deve ser, como tem, Rio Maior, não é preciso ambicionar mais. A Medita precisa de uma pista de atletismo, precisa se calhar de um jardim, precisa de uma lagoa, e temos água. Se fizer a Benedita, acabar uma série de lagoas que havia aí, podem agora criar um lago artificial, e aqui há muita água. A Benedita precisa de uma escola profissional, precisa de uma escola de empreendedorismo, precisa de escola de pais, precisa de uma creche, precisa de mais 2 lares para idosos, 60 camas cada um, precisa daquele projeto que eu falei aqui há pouco, e para crescer, e porque isto, a vida das pessoas, as empresas e os territórios é a mesma coisa. O território está sujeito a um grande desafio. E a Câmara é municipal, né? A Câmara Municipal é o município que é quase o gestor desse território, o principal gestor. E só há que, eu defendo que se crie uma task force, Benedita 2030, para fazer o caminho, porque há ideias que podem nascer neste desenvolvimento deste processo, ideias para negócio. Por exemplo, o hostel eu gostava de ser um negócio para mim. Por exemplo, e pode haver pessoas, um hotel e tal, não sei. Agora, é preciso que as coisas sejam feitas tudo em parcerias, tudo em conjugação, tudo numa visão holística para funcionar. E também falo no circuito urbano para transportes intercidades, Rio Maior, Alcobaça, Benedita, não sei o quê. A Benedita não é cidade, mas enfim, com Caldas, não é? E é preciso também criar o circuito urbano, mas criá-lo com uma forma sustentável, de maneira que as pessoas em 2 horas possam passar para o mesmo lugar. Senão não funciona. Se eu venho para a Medita da Riba Fria e tenho que estar 4 horas, nem quero. Peço um filho ou alguém que me possa levar. Portanto, eu acho que a Medita tem um passo a dar. Eu acho que como é que se diz, aquela experiência de desenvolvimento comunitário foi um passo importantíssimo. A Medita deve o que é hoje a esse desenvolvimento. A Medita, este passo é importantíssimo, mas agora há que este passo seguir acompanhado. É porque se atraímos empresas vão criar postos de trabalho e depois não há alojamento, as pessoas não vêm. Passando aqui ao Bruno, pergunto-lhe como é que olha para o futuro da nossa freguesia. A Benedita 2030 é já daqui a 5 anos. Mas já não é assim 30, o futuro. 35. 30, 35. Não, é assim. Há aqui uma coisa que é importante, que é, se nós não sabemos para onde é que vamos, aliás, nós temos que ter a noção de onde é que vimos para ter a noção para onde é que vamos. A Benedita é uma terra que tem tido uma evolução, como todas as terras, mas teve aqui uma evolução muito rápida. E depois teve um período de estagnação, e há uns anos vivemos um período de estagnação. A Benedita tem aqui 2 ou 3. Primeiro temos que ver quais é que são os pontos fortes da Benedita, para perceber onde é que nós podemos ser fortes. Um dos grandes pontos fortes da Benedita é o IC2, que é uma passagem de milhares de pessoas que passam ali, e muitas vezes nós esquecemos um bocado disso, que é a dinâmica do passar aqui. Depois o outro, que é bastante conhecido, é a capacidade empreendedora da terra, que eu acho que mesmo assim nos mais jovens não se está a perder. Ainda continua a existir jovens com vontade empreendedora de fazer coisas, e isso é bom. Muitos deles às vezes vão desenvolver as suas indústrias noutros locais onde têm os seus negócios, noutros locais onde têm mais oportunidades, e isso é pena isso acontecer. Agora, a Benedita, o que é que eu vejo daqui a 5 anos? Uma das coisas que nós vamos ver muito daqui a 5 anos é comboios a passar todos os dias. Isso é uma coisa que nós vamos ver daqui a alguns anos, porque o TGV vai ser a realidade, e por isso vamos ver. Distração do futuro. Vamos ver a distração do futuro, é ver os comboios a passar. Isso aí vamos estar a ver, de certeza. Agora espero mesmo que venham pessoas com novas ideias, com novos projetos, que tragam um desenvolvimento. Tivemos muitos anos à espera que fosse feita então a zona industrial, que todas as respostas sociais acompanhem. Há uma coisa que me preocupa muito, que eu não sei como é que vai ser a estratégia, como é que vai estar daqui a 5 ou 10 anos, que é o Externato Cooperativo da Benedita. Temos muitos desafios, temos que perceber o que é que queremos desta terra. Há uma boleia que nós temos que aproveitar, que é, houve uma empresa, aliás, vou meter aqui um bocado com o Nuno. O Nuno, quando foi candidato há uns anos à Junta de Freguesia, dizia que ia pôr a Benedita no mapa. Mas por acaso enganou-se, porque quem acabou de pôr a Benedita no mapa foi a Benecar com a cidade automóvel. Aí por acaso o Nuno aqui falhou bastante nesse aspecto, e hoje em dia ficámos no mapa graças a isso, graças à cidade automóvel, e quer a gente quer não, temos que fazer referência. Pegando aqui na parte que o Bruno disse, realmente é assim, o IC2 continua a passar milhares de pessoas e não se sabem que estão na Benedita.
Posto isto, uma das nossas, na altura das minhas ideias, é pôr um outdoor. Em campanha. Era pôr um outdoor a cada entrada e a cada saída da Benedita, dizer assim: sabe que chegou à Benedita, sabe que aqui são feitas as facas XPTO, as botas da rainha da Dinamarca. Neste caso, sabe que é a terra da cidade do automóvel, quer dizer, portanto, isto continuamos a ter esta. Mas aquilo que a pergunta em questão é: eu vejo na Benedita, era um sonho que eu tinha, era a Benedita Concelho e a cidade, mas não era só por si só, era agrupar as nossas freguesias envolventes aqui mesmo à nossa vizinhança. E o nome do concelho seria o Benetur, quem vem de Lisboa, e o Turben, quem vem de Troquel, ou o Santa Benetur, ou o Benetur Santa, que era Santa Catarina, Troquel. Este concelho, sim, e a Benedita cidade era um futuro que eu via, porque realmente nós, a Benedita, vivemos muito dependentes destas freguesias e eles também nos trazem muitas mais-valias, e por si só, a Benedita por si só não vai conseguir lá chegar se não for com esta comunidade que nos rodeia. Agora, o Concelho da Pedra Redonda. Também pode ser. Ok, mas aqui para dizer o quê? Isto é um sonho, é realmente, mas eu vejo a Benedita na senda do crescimento que nós tivemos, e realmente uma estagnação que tivemos, é verdade, porque a estagnação vem muitas vezes do nosso centro de decisão, que é a Alcobaça, e não desfazendo qualquer interferência que a Alcobaça tenha feito na Benedita, é lógico que o centro da Alcobaça não deixa de desenvolver uma freguesia que esteja ao seu lado, não é? Primeiro tem que desenvolver o centro, como aconteceu em Rio Maior. Rio Maior, por exemplo, secou todas as freguesias à volta porque desenvolveu o centro da cidade. Aqui a Benedita lutou sempre contra isso, porque foi mostrando sempre por iniciativa privada, por iniciativa até comunitária da Benedita, que realmente a Benedita não era uma terra para se deixar ficar, ou seja, tinha que ser acompanhada nas ambições dos empresários e nas ambições da cultura. Agora, vemos cada vez mais, eu volto a frisar, estamos a ver aqui cada vez mais pessoas a chegar vindas de fora, e que não há um conceito de transportes, não há um conceito de sequer de informação do transporte à nossa redondeza. Portanto, temos aqui algumas lacunas, mas caminhamos no bom sentido. Posso só aqui discordar com uma coisa? Rapidamente. Muito rapidamente. Ele está a dizer que o Concelho acabou por estagnar aqui um bocado a freguesia. Eu acho que é a desculpa mais fácil, porque o Concelho nunca foi um motor de desenvolvimento nesta terra, e houve épocas em que esta terra avançou, evoluiu e não teve à espera que o município desse, ou seja, o município acabou por vir atrás. O que eu acho é que gradualmente a terra deixou de evoluir, porque houve uma geração que teve dificuldades e que criou soluções para essa vida, e depois houve uma geração a seguir que, em vez de se preocupar com o objetivo de crescer, preocupou-se com outras coisas e começaram a discutir muita coisinha, que acabou por não criar evolução para a terra. E eu acho que esta terra às vezes tem que fazer uma reflexão de: temos coisas muito boas, em que direção é que queremos crescer? Porque hoje o problema é que não há uma direção. Nem estou a falar dos de Alcobaça, eu não estou à espera que uma sede de concelho a 20 km seja a definir a nossa estratégia de desenvolvimento. As pessoas de cá é que têm que desenvolver essa estratégia. Agora, desculpe, tenho que dizer uma coisa, porque é da minha área. Eu já há muito tempo que entendo que deve ser desenvolvido o potencial da unidade de saúde familiar para maior diferenciação na prestação de serviços médicos ou técnicos e terapêuticos. Potenciar a USF como centro de atendimento clínico, aliás, como tem Castanheira Pera, com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 22 e com meios de diagnóstico. Nós já merecemos que o Centro de Saúde seja uma mini clínica. E tem espaço para isso. E isso dá segurança e dá atratividade. As pessoas, para atrair, as pessoas perguntam que serviço é que há. Meus caros, estamos mesmo próximos do fim, mas antes dou-vos uns 30 segundos para rápidas notas finais, começando aqui pelo Bruno. Eu, em vez das notas finais, ia falar aqui da União dos Beneditenses, mas vou falar de outra coisa, em relação às notas finais. Bem, hoje é o nosso último programa desta temporada, por isso agradecer à Rádio Benedita FM, acho que foi um projeto giro, eu entrei a meio. Eu sei que às vezes sou um bocadinho mais mordaz nestas coisas, mas agradecer à Benedita FM, ao Diogo, começou como um projeto do Diogo e acho que foi um projeto muito interessante. Já é a segunda vez que eu participei nisto, hoje, na primeira vez com um jornalista que agora está, onde é que está o Tiago? Na TSF, por isso qualquer dia estamos a ver o Tiago na Comercial ou na Renascença. Eles passam aqui para a Benedita e depois seguem, isto parece o Sporting, só queria estrelas, mas desejo a melhor sorte ao Diogo, espero que ele tenha gostado deste projeto. Eu dei muito gozo de voltar aqui à rádio para fazer este projeto e agradecer também à Sandra e à Benedita FM por esta oportunidade. José? Eu quero também agradecer a oportunidade, foi engraçado, não sei se a gente aqui, a Benedita, se tornou uma terra mais bonita e mais alegre e mais empresarial e mais
mais prazerosa e mais atrativa. E deixava gostar esta coisa. As pessoas que lerem o meu artigo vão sonhar que este homem acordou a sonhar de qualquer maneira. Mas então é assim: os sonhos dos grandes sonhadores nunca se concretizam, são sempre transcendidos. Eu dou o exemplo do Alqueva. E também agradecer à rádio, à Sandra e a toda a gente envolvida, que é o Sr. Diogo, e dizer às pessoas que uma mensagem que uma senhora deixou na televisão inglesa, pagou, peço, 170 mil libras: love one another, amem-se. Para fechar, Nuno. Eu também, as notas finais, agradecer também aqui ao projeto e ao Diogo, tu como moderador, e à Rádio da Benedita. E em nota final, eu peço a união máxima dos beneditenses, era o tema que nós tínhamos para falar. Vêm eleições, unam-se em prol do desenvolvimento local da freguesia, e lá está. Tentem agrupar Troquel e tentem agrupar Santa Catarina. Vamos fazer disto o conselho, que é o sonho que eu tenho. Um bem-aja a todos, até à próxima. E agradeço desde já as vossas palavras. Assim chegamos ao fim da primeira temporada do Paradoxo Local, com Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Não posso deixar de agradecer aos três por terem participado neste projeto, mas deixem-me também estender os agradecimentos à Sandra Lourenço Amar pelas suas participações e em especial a todos os que nos acompanharam ao longo dos últimos meses, fossem direto, na repetição ao domingo ou mesmo através do podcast. Nós vamos de férias, mas voltaremos em breve para continuar a analisar o outro lado do Oeste. Até lá, pode sempre recuperar todos os nossos debates no YouTube, no Spotify e também na Apple Podcasts. Assim, eu me despeço com o nosso painel residente Bruno Letra, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Até uma próxima, boa Páscoa e fique bem. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia e a qualquer hora em podcast em beneditefm.pt.